Aleluia. Muito bom viver com esse Deus e viver para esse Deus, aonde Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está nas coisas dessa terra, a nossa esperança está na eternidade, naquele que disse que um dia virá nos buscar, e o que disse que virá não tardará. Pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 5 anos, a 10 anos, mas independente do tempo, em todo o tempo, nós teremos que estar levantando as nossas mãos e declarando que Ele é o Rei da nossa vida, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Como nós não sabemos o dia e nem a hora, então temos que estar queimando o tempo todo, como noivas prudentes, com as lamparinas acesas e com azeite sobrando e transbordando. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez cultuar conosco? Levante a sua mão para a gente conhecer. Glória a Deus. Tem algumas pessoas ali, tem mais pessoas lá no fundo. Glória a Deus pela sua vida, sejam muito bem-vindos. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus, Ele tem uma palavra para as nossas vidas. Vamos aqui que hoje o tempo está cooperando, aleluia. Abra a sua Bíblia em Joel, por favor, capítulo 2, versículo 12. Quem esteve aqui de manhã também? Você é fominha, hein? Você quer mais de Deus, é isso aí. Quanto mais fome, mais sede, mais o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Joel capítulo 2, versículo 12, vamos ler? O que está escrito? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com planto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Aleluia. Pode se assentar, por favor, aplaudindo a Jesus. O Senhor colocou essa mensagem em meu coração, que para mim é a mensagem mais importante de toda a Bíblia. Uma mensagem onde, se fosse anunciada e fosse pregado todo o culto, já tinha a sua relevância e a sua eficácia. Hoje, o homem quer complicar as Escrituras, o Evangelho, para o seu proveito próprio, para buscar a sua própria satisfação, mas Deus é um Deus que não veio para complicar, Ele veio para descomplicar tudo que o homem
a religião e o diabo fez com que os homens se distanciassem do Senhor. A Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus compassivo, e Ele é tardio em se irar-se. Ele é um Deus bom, e Ele é tão bom que nós estamos aqui num culto como esse, adorando a Ele, não perdendo tempo, mas ganhando. Nós estamos aqui perdendo tempo, ou passando tempo. Nós estamos aqui porque nós tomamos a melhor escolha, nós escolhemos a melhor parte. Nunca nós perdemos em participar de um culto congregacional, ou num culto numa célula, ou num encontro, ou num lugar de oração, ou num lugar que tem o respaldo da palavra e vai ler as escrituras. Tudo que nós nos envolvemos relacionado ao reino de Deus, Deus Ele está acrescentando coisas poderosas na minha e na sua vida. Deus Ele é compassivo, Deus Ele é bondoso. Tantas pessoas queriam ter essa oportunidade de estar sentado aqui ouvindo essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que transforma, que muda a vida do homem, que muda a vida da mulher. Mas tem pessoas que estão tão acorrentadas em níveis de possessão, em níveis de escravidão, que não tem nem forças de chegar até aqui. Nós convidamos, ela fala que vai vir, mas chega na última hora, algo aconteceu para que essa pessoa não viesse, porque ela está acorrentada. Se eu e você estamos aqui, é porque nós já somos mais do que vencedores. Nós já chegamos aqui como um culto como esse de adoração. Não dá para ficar se preocupando quem vai pregar, quem está à minha esquerda, quem está à minha direita, se o louvor está baixo, se o louvor está alto, quem está cantando. Não dá para, sermos enganados, estarmos no ambiente e não entrar no ambiente. Aleluia. Porque não basta somente nós irmos à igreja, nós temos que entender o que Deus está fazendo na igreja. Porque infelizmente é possível as pessoas virem para um culto e virem para a igreja há anos e nunca serem o próprio culto, e nunca viverem uma transformação. Só vai como se fosse uma rotina, um passatempo. Ou não tenho nada para fazer em casa, eu vou ir para a igreja. Mas aqueles que vêm com o coração aberto e desejando a presença, a glória de Deus, a palavra, já vem no caminho dizendo: Senhor, não importa quem vai estar no altar, o que importa é que meu coração tem uma fome e tem uma sede da sua presença. Senhor, eu busco por respostas na minha vida. Fala comigo, Deus, porque o teu servo ouve. Samuel não entendia a voz do Senhor, ele não compreendia muito bem os primeiros contatos com a voz de Deus, mas mesmo assim ele estava diante do altar e não desistia. Talvez você está vindo algum tempo já para o culto, para a célula, e você não está entendendo algumas coisas que acontecem. Talvez alguém do seu lado está falando uma língua que você nunca ouviu. Talvez alguém do seu lado está pulando de uma forma que você nunca viu pular. Mas não se preocupa, daqui a pouco quem está falando essa língua é você. Continua participando, continua se envolvendo, porque daqui a pouco quem está saltando é você. É normal no começo não entender algumas coisas, mas para começar a entender é necessário se aprofundar a cada dia mais. E ele disse para Samuel: Samuel, não é eu que estou te chamando, não é eu que estou falando com você, é o Senhor que te chama. E quando ele te chamar de novo, você diz para ele: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo, ele ouve. Quem ora para que Deus fale, tem que estar disposto para obedecer o que Ele está falando. Às vezes é melhor a gente nem pedir para Deus falar, porque o difícil é cumprir e obedecer aquilo que Ele fala. E o que Ele fala vai na contramão dos nossos desejos e da nossa vontade. Um dia Ele falou para um homem que era cego, cuspiu, passou lodo
colocou nos olhos dele, vai e lava no tanque de Siloé, para que você seja curado. Que coisa estranha. Ele cuspiu, fez lodo e colocou nos olhos do homem. Mas ele não estava nem aí, ele estava querendo obedecer aquilo que o mestre estava falando. Se foi ele que disse, eu vou ir. Eu vou lavar. E quando eu voltar, eu não serei mais o mesmo. Às vezes o Senhor fala algumas coisas que parecem loucura. Na realidade, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E a palavra que o Senhor me ministrou é uma palavra que fala sobre arrependimento. Arrependimento é uma palavra hebraica que significa techuvá, que aponta para retorno ou para mudança. Ou uma palavra grega, metaneoé, que significa também mudança de direção, mudança de destino. Ou então uma palavra hebraica que se chama Baal Techuvá, é aquele que se arrepende. E a palavra de arrependimento é uma palavra que realmente traz posteriormente um avivamento, que traz realmente uma dor no interior, para poder trazer um avivamento. Até então, aqui em Joel capítulo 2, versículo 12, Deus está chamando o povo, através do profeta Joel, para se arrepender e deixar os seus maus caminhos, porque Deus é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, que aonde Ele espera que o seu povo, os seus filhos, se voltem para Ele. Nós conhecemos a palavra de Joel 2:28, que fala sobre avivamento, que Deus derrama do Espírito, mas Deus nunca derramará do Espírito sem que antes alguém se arrependa. Sem que se antes alguém reconheça a sua vida pecaminosa. Deus primeiro, Ele limpa o território, Ele limpa a casa. Ele apaga as transgressões, Ele apaga o pecado, Ele tira a sujeira, e depois Ele vem com o refrigério da presença. Pastor, ainda não estou vivendo em dons, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Parece que eu não sinto nada. As pessoas fluem, as pessoas prosperam. Será que nós estamos vivendo um arrependimento verdadeiro? Ou nós estamos vindo para a igreja e continuando vivendo as mesmas coisas que vivia antes? O Espírito de Deus só opera aonde há arrependimento, aonde existe um coração humilde, que deixa de olhar para a vida dos outros e começa a olhar para si. E começa a dizer, quem precisa não é minha esposa, quem precisa não é meus filhos, quem precisa sou eu. O problema da minha casa não é meus filhos, não é os meus recursos, não é a minha esposa. O problema sou eu sou o responsável por essa imundícia de vida que eu estou vivendo. O arrependimento atrai a glória de Deus para a vida do homem e afasta os demônios da vida do homem. O que o diabo não quer que as pessoas se arrependam. O diabo não quer que as pessoas reconheçam as práticas carnais e mundanas que elas estão vivendo. Ele não liga muito se a pessoa vai para a igreja. Ele só não quer que a pessoa ouça e pratique o que está sendo ministrado. O arrependimento é necessário. O arrependimento é aquilo que vai nos trazer de volta para o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. A Bíblia por completa é Deus proclamando o arrependimento. O primeiro que proclamou o arrependimento foi o próprio Deus. Quando ele viu que Adão e Eva pecaram,
E ele perguntou para eles aonde eles estão. Aonde o Senhor estava dando a eles a oportunidade de se arrepender. E Deus, ele é tão bom, compassivo e misericordioso, que assim como ele ia na viração do dia, ver como Adão estava, mesmo sabendo que ele já tinha pecado, ele não deixou de ir até Adão. Ele foi mesmo sabendo que eles tinham errado, mas como pai, esperando deles o reconhecimento das falhas que eles tinham cometidos. Só que eles preferiram dar desculpas e colocar a culpa um no outro, em vez de se arrepender. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele estava dizendo: Deus, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha pecado. E a mulher disse: foi a serpente, Senhor, que me entregou. Eu tenho uma certeza que eles tinham mais motivos para continuar vivendo em santidade do que motivos para pecar. Eles poderiam desfrutar de tantas coisas boas que Deus criou, que fazia o bem para eles mesmos, mas eles decidiram escolher e comer daquilo que não poderia comer e tocar. Eles decidiram dar ouvido ao diabo, à serpente, e deixaram de ouvir a voz do Senhor. Pecado é quebra de princípio, é quebra da lei, é transgressão. Nosso ambiente social, em nossa vida natural, existem princípios. E todo princípio quebrado vai ter uma consequência. Dentro do nosso lar há princípio. Eu, como esposo, eu tenho meu papel dentro de casa. Eu tenho que exercer esse papel para que a minha família fique de pé. Como pai, como esposo, como provedor. Um pai que não quer trabalhar, a sua família vai em ruína. Vai ser despejado quem paga aluguel, a luz vai apagar, não vai ter provisão. As pessoas que moram na rua, a maioria tem família. Eles querem ir para a rua porque eles não querem viver debaixo de lei. Ninguém dando conselho para eles. A primeira queda do homem é quando o homem não quer ouvir ninguém, não quer ouvir conselho de ninguém. Ele é o seu próprio conselho. Ele faz da sua vida o que ele quer, o que ela quer. São pessoas que dizem: ninguém manda em mim, eu sou dono de mim mesmo. São mulheres que dizem: homem não manda em mim, eu não vou casar para homem mandar em mim. Eu não preciso de homem algum para dizer o que eu preciso fazer. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha profissão. São mulheres que já foram machucadas em sua alma. Mulheres que não teve exemplo de paternidade dentro de casa. Mulheres que já viu o pai agredindo a mãe dentro de casa. E hoje já não aceita conselho de ninguém, mas ouve os conselhos do inimigo. Sempre alguém vai estar ouvindo algum conselho. Ou é a palavra que vai conduzir a nossa vida, ou é a lei do Senhor, a qual Ele disse: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita dia e de noite. Ou é o sistema mundano que vai reger a vida de alguém. A primeira queda é quando a gente se acha autossuficiente. Quando a gente se acha sem necessidade de não aprender com ninguém, de não ouvir ninguém. Para que a nossa caminhada seja uma caminhada de êxito, eu e você vamos precisar ouvir um profeta por toda a nossa vida cristã aqui na terra. Por mais que o profeta que Deus colocou na sua vida também tenha as suas falhas, é o profeta que Deus colocou para que você ouça, para que você respeite, aonde Deus colocou para poder cuidar da sua vida espiritual.
Tem pessoas que vêm para a igreja totalmente arrasadas, totalmente feridas, sem expectativa de vida nenhuma no mundo. Assim como Jesus falou para os discípulos, ele tira Lázaro e fala para os discípulos desatar Lázaro. Jesus, ele traz vida sobre a morte, mas o discipulado de tirar as ataduras é o papel do homem de Deus que faz. A pessoa vem, a pessoa é restaurada, a pessoa é ministrada, a pessoa é cuidada, nós oramos por essa pessoa, agora essa pessoa começa a prosperar, Deus começa a entregar dons, Deus começa a entregar ministérios, Deus começa a entregar responsabilidades, em vez de o ego se diminuir a cada mais, o ego vai se inchando. O que Deus faz em nossa vida, não é para fazer o nosso ego se inchar, é para nos fazer diminuir a cada dia mais. Não importa a unção e o dom que está sobre a nossa vida, a nossa chamada. O maior dos profetas um dia ele disse: o que lhe importa é que ele cresça e eu diminua. E a pessoa já começa a acreditar que não precisa mais do seu líder, que precisa mudar de igreja, ou ter a sua própria igreja, ou ter a sua própria visão. Porque não quer mais ouvir ninguém, se acha autossuficiente. Nós sempre teremos algo para aprender um com os outros. Aleluia. E se a gente não viver debaixo dessa humildade, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Existem leis dentro de casa, existem leis no trabalho. Não dá para chegar atrasado. Se chegou 1, 2, advertência, 3, depois é mandado embora. Porque existem regras, existe lei. Deus também estabeleceu as suas leis espiritual. Deus também estabeleceu os seus mandamentos, e Ele disse para Adão e Eva: não faça isso, porque depois que vocês fizerem isso, vocês vão morrer, vocês vão perder a minha presença, vocês vão dar legalidade para o inimigo agir. Porque Deus não criou robôs, pessoas que são obrigados a viver com Ele. Deus criou pessoas que tenham o seu poder de escolha a querer viver com Ele, por livre e espontânea vontade, pela sua própria decisão individual. Eles quebraram esse princípio, eles perderam o lugar da glória, porque aonde há pecado, aonde há quebra de princípio, a glória de Deus não está aí. Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem parte com o mundo. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é luz. Deus nunca compactuará com as trevas, Deus nunca fará aliança com o diabo. Tudo que há trevas, tudo que há engano, onde há mentira, Deus, Ele não está. Deus, Ele age na verdade, Ele é a verdade, o caminho e a vida. E depois dessa queda, Deus sempre estava levantando profetas, pessoas, para poder anunciar a mensagem de arrependimento, para que o povo se voltasse para Ele. Porque Deus quer os seus filhos perto, porque os filhos longe sofrem. Só Deus sabe, uma mãe que vê o filho nas drogas, no mundão, como essa mãe sofre, como esse pai sofre. Ontem, o Benjamin dormiu, e eu pus a mão na cabeça dele, e eu falei: Senhor, obrigado pela vida dele, mas guarda ele, Senhor, do maligno, que ele cresça, Senhor, na sua presença, que ele cresça ouvindo a sua palavra, porque eu já tive experiência e sei como difícil é viver para esse mundo.
Mas eu quero declarar em nome de Jesus e profetizar sobre a mim e sobre a sua vida: os nossos filhos não vão se perder para o mundo. Os nossos filhos vão ganhar o mundo para Deus. Eles vão viver a porção dobrada daquilo que nós estamos vivendo. O pai quer os filhos com ele. O pai insiste em proclamar o arrependimento para que o povo se volte para ele. Aqui ele está dizendo: não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração. Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo, mas reconheçam o que vocês fizeram contra mim. A porta que está aberta dando legalidade. Eu estou pronto para perdoar. Deus perdoa quem se arrepende verdadeiramente, quem sente dentro de si um verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento que o Espírito Santo gera dentro de nós é o arrependimento que vai nos levar a ser uma pessoa diferente, a viver uma nova mentalidade, a pensar em coisas que são do alto, a viver uma nova linguagem, uma linguagem eterna. Quando Deus se aproxima de alguém que está vivendo em escuridão, a própria luz e santidade dele vai revelar para aquele que vive no pecado a vida pecaminosa que essa pessoa está vivendo. Sabe, Deus não te trouxe aqui para aumentar a sua conta financeira. Deus não te trouxe aqui para te dar um novo emprego, um novo carro, uma casa própria. Não é esse evangelho que Deus nos levantou para pregar. O evangelho que Deus nos levantou para pregar é o evangelho onde os homens e as mulheres vivem o verdadeiramente arrependimento. Que vivem uma techuvá verdadeira. Que o culto como esse, a palavra está sendo ministrada, a pessoa já está: meu Deus, o que eu fiz, Senhor, nessa semana? O que eu fiz, Senhor? Que mensagem horrível eu mandei, que coisa horrível eu assisti, que conversas eu participei, que programas eu entrei, que filmes eu vi. As coisas que o diabo mais entra na vida das pessoas são pecados que os homens pensam que não tem nada a ver, que não pega nada. Para Deus não há níveis de pecado, tudo é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo gera um acesso para o diabo trazer prisão na vida das pessoas. Só uma mentirinha. Vou tomar só uma, tá de boa. O que não pode é se embriagar. É a pregação do diabo. Lúcifer 2, capítulo 4. O que não pode é se embriagar. Você está vivendo essa palavra, não pode. Eu não bebia no mundo para ficar bom. O povo do mundo mesmo disse: se for para ficar bom, toma remédio. Se a pessoa quer beber um pouquinho, é porque já está com desejo de beber mais. Jesus quer matar a nossa carnalidade de vez. Só uma saidinha no final de semana não pega nada. Mas amanhã eu estou no culto. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. Ou a gente se lança por completo ou não se lança.
uma geração que quer pregar e encontrar na Bíblia favorecimento de Deus, onde Deus se responsabiliza pela pessoa continuar vivendo a sua vida pecaminosa que está vivendo. Onde as pessoas do mesmo sexo se relacionam, o importante é que Deus é amor. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Jonas capítulo 3, versículo 1. Abre aí, por favor. Virou um domingo profético. Jonas capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A mensagem vem do céu, a mensagem vem do alto, a mensagem é Deus que entrega, e nós não vamos mudar a mensagem, nós vamos continuar pregando a mensagem. Para quem dizima R$1, para quem dizima R$10, para quem dizima 1.000 ou 10.000, para quem tem um alveolar ou para quem tem um Fusca, a mensagem é: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, onde Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda há 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e vestiram-se de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar a divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem de beber água, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, quanto ao mal que tinham dito que lhes faria, e não o fez. Uma coisa que Deus não faz, é voltar atrás, quando Ele estabelece a sua palavra. Nele não tem dúvida, nem sombra de variações. Deus, quando Ele fala, Ele não volta atrás. Mas há algo que faz com que Deus deixe de fazer o que Ele estava querendo fazer, que amolece o coração dEle, que faz com que Ele traga perdão, refrigério e livramento. A vontade de Deus para Nínive era que ela fosse destruída por conta de um povo pecaminoso, um povo que vivia na imoralidade, segundo os padrões mundanos. Só que antes de Deus levar a destruição, Ele leva primeiro a graça. Aleluia. Antes que toda a desgraça aconteça, primeiro Deus dá uma oportunidade para que essa graça alcance essa pessoa ou essa família. Porque Ele sairia fora da sua justiça. Como Ele vai destruir alguém que ainda não foi pregado o arrependimento, ainda não foi pregado a salvação?
Talvez tem pessoas que entraram aqui hoje, que havia decretos de morte do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Só que Deus se adiantou naquilo que o diabo queria fazer. Primeiro Ele está vindo com a graça, com a oportunidade, com a mensagem do céu. Agora só depende de você se arrepender ou não, dar ouvidos ou não. Ele chama um profeta, e quando esse profeta, que era o Jonas, ficou sabendo que era Nínive, que ele precisava pregar o arrependimento, ele falou: não vou não, de maneira nenhuma. É um povo ruim, é um povo carnal, é um povo que já lutou conosco e já destruiu muitos da minha família. Não vou pregar para esse povo. E a Bíblia diz que Jonas tenta fugir. Em vez de ir para Nínive, ele compra uma passagem para Tarsis, porque ele queria escolher aonde ele queria pregar. Ele só queria pregar para as pessoas que ele queria. E ele se esconde do Senhor, porque ele sabia que se ele fosse, Deus iria salvar aquele povo. As pessoas que nos atingem, espiritualmente falando, as pessoas que pisam no nosso calo, as pessoas que nos traem, que nos maldizem, que não acreditam nos nossos sonhos, Deus não quer matar, Deus quer salvar. A gente quer pegar, mas essa não é a vontade de Deus. A nossa carne quer dar o troco, mas a vontade do Espírito é diferente. Saulo de Tarso, ele estava matando os discípulos. Os discípulos queriam a distância dele, mas Deus queria proximidade. Estava vendo um vaso escolhido, queria proclamar a palavra aos gentios. Jonas, você não quer o povo, mas eu quero. E ele corre, ele foge. Nós sabemos a história, o barco que ele vai, se levanta uma tempestade, por conta da sua desobediência, ele coloca em risco toda aquela embarcação. As pessoas procuram, ele estava lá dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Um profeta fujão, que sabia qual era o seu papel, sabia para que Deus te levantou, para que Deus te escolheu, e preferiu continuar vivendo a sua vida como ele queria. Se você tem uma chamada em Deus, e você tem, todos têm uma chamada em Deus, e essa chamada é viver um testemunho na glória dEle. Ele nos chamou para sermos testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Só que não dá para se esconder daquilo que nós carregamos. Não dá para a gente chegar em um ambiente onde existem pessoas que não conhecem a Deus e a gente se omitir e ter vergonha de falar daquilo que nós somos em Deus. Agora você está indo para a igreja, a pessoa já está há anos, só vou às vezes, de vez em quando, com vergonha de falar daquilo que está vivendo. Sim, eu vou, e é o melhor lugar da minha vida. É o lugar onde Deus me transformou, é o lugar onde Deus está mudando a minha vida. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, não podemos querer se esconder. E os marinheiros perguntaram: quem é você? E ele disse: eu sou hebreu, e sirvo ao Deus dos céus e da terra. E é por causa de mim, da minha desobediência, que está acontecendo tudo isso. E foi necessário eles jogar Jonas no mar, para que aquela tribulação pudesse acabar na vida daquelas pessoas.
A desobediência traz tempestades. A desobediência traz tribulação. A desobediência traz consequências. Existem tempestades que são tempestades permissivas de Deus, que são aquelas que Jesus falou para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado, aonde ele entrou e ficou na proa dormindo, e eles entraram com Jesus em obediência. A tempestade se levantou, mas eles entraram debaixo de uma palavra de obediência. Quem está na tempestade debaixo de obediência, essa tempestade vai ter que parar. Essa tempestade não é para a morte. Essa tempestade não é para naufragar. Essa tempestade não é para matar. Essa tempestade é para que Jesus se levante e gere um testemunho onde ele vai dizer: vento, acalma-se. Tempestade, se aquieta-te. Mas a maioria das tempestades são tempestades por conta da nossa desobediência. Aonde essa tempestade que nós entramos, Jesus não está. Mas Deus é tão bom, quando há arrependimento, Ele vem nos socorrer. Jonas é lançado no mar, ele começa a se arrepender, ele começa a orar ao Senhor, e Deus manda um grande peixe para levar ele até o primeiro destino que Deus tinha para ele. Não seria mais fácil ele obedecer e já ter ido de vez, e ter passado por tanta tribulação? Aleluia. É mais fácil a gente dar ouvidos e obedecer, entender o que Deus está falando, para que o percurso que Deus tem possa ser 40 dias, não se torne 40 anos, por conta da nossa murmuração e desobediência. O prazer de Deus é abençoar o seu povo. O prazer de Deus é que nós chegamos ao lugar da promessa, às realizações que Ele tem para a nossa vida. Só que para essas realizações acontecer, nós precisamos obedecer, para que Deus venha fazer, para que Deus venha operar. Quando há desobediência, as promessas vão se adiando, as promessas vão se demorando. Pessoas que aceitam Jesus 5, 10, 20 vezes na cela ou na igreja, são pessoas que não saem do lugar, que sempre estão errando nas mesmas coisas, e a promessa sempre está se adiando, está tardando. Já era para estar indo de servo para o encontro, mas ainda está aceitando Jesus outra vez. O arrependimento é quando nós entendemos o que nós estamos praticando está nos afastando de Deus, está causando mal a nós. Nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, e no dia de amanhã não praticamos mais isso. É mudança de direção, é mudança de caminho. E Jonas foi proclamar o arrependimento. A Bíblia diz que, começando pelo rei, ele sai do trono, se veste de sacos de cinza e proclama um jejum e arrependimento, e disse para o todo o povo: vamos fazer isso, porque talvez assim Deus ele mude de ideia, porque o nosso coração está voltando para Ele. A Bíblia diz que Deus mudou de ideia, que o mal que Ele iria fazer, Ele desistiu de fazer esse mal, e agiu com graça e misericórdia sobre a cidade de Nínive. Deus um dia também ia destruiu Sodoma e Gomorra. E agora Abraão foi clamar e dizer: Senhor, e se tiver 50 justos na cidade, você vai destruir os 50 junto com os injustos? Deus falou: Abraão, se tiver 50 justos, eu vou poupar toda a cidade por conta desses justos. Senhor, e se tiver 40,
E se tiver 30, Senhor, me perdoa a minha ousadia. Mas se tiver 10 justos que te adoram, que te servem e que vivem na sua presença, o Senhor vai matar esses justos junto com os injustos. Deus falou a Abraão: se tivesse 10 justos, eu vou poupar aquela cidade por causa desse 10. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Por causa da minha e da sua entrega, Deus está poupando muita gente da nossa casa. Deus está poupando muita gente da nossa família. Talvez tem pessoas que estão aqui, mulheres, mães, que o diabo está querendo destruir o seu filho, já colocou várias armadilhas, mas sabe por que ele não conseguiu fazer isso? É porque há um justo na sua casa, há alguém de joelho clamando, intercedendo. E a Bíblia diz que há um poder, Deus age na oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ei, não pare de orar. Não pare de orar e crer na restauração da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Porque aonde há um justo clamando, há intervenção divina, há livramento de Deus na sua casa, há livramento de Deus na sua família. O prazer de Deus, a palavra diz, é que todos tenham conhecimento da verdade, que todos venham conhecer o Senhor. O prazer de Deus é que todos, sem exceção, independente dos seus atos, por conta da ignorância de não conhecer a verdade, daquilo que o homem pratica sem estar com Deus, se volte para Ele e viva uma transformação de vida, e viva uma nova história. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Não importa o que você fez até o dia de hoje. Talvez você veio com um peso do seu passado, daquilo que você fez, que te afastou de Deus. Deus está te dizendo e te chamando: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Olhe para mim, se converta a mim. Ele mesmo disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra de pessoas nessa noite, terras que não está dando fruto, que está gerando só, tristeza, angústia, depressão. Deus quer arrancar pelas raízes essa semente que o maligno plantou na sua vida. E Ele só pode fazer isso através da sua decisão de arrependimento e de entrega ao Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 1. Em toda a Bíblia foi isso que foi anunciado: arrependam-se e voltem para Deus, e voltem para o Senhor. Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Deus anunciou, os profetas veio anunciando. Agora apareceu João Batista, que veio preparando o caminho, antecedendo a vinda de Cristo. E a mensagem que estava no seu coração era a mensagem que estava no coração de Deus: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 7.
Mateus 4,17, desculpa. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a chamada da eternidade. Essa é a voz do céu que ecoa sobre toda a terra. É a mensagem aonde os profetas do Antigo Testamento pregaram, aonde João Batista ele anunciou, aonde o próprio Jesus veio pregando também, para que o povo se voltassem para ele. Agora não era mais o homem ministrando o arrependimento, agora era o próprio verbo, a própria palavra que se fez carne e habitou cheio de graça e de verdade entre nós, pregando o arrependimento. Só que tem pessoas que só querem conhecer a mensagem de Cristo, aquela que cura a enfermidade, aquela que multiplica os pães, aquela que multiplica os peixes, aquela que acalma o mar, aquela que produz dentro da vida da pessoa alguma satisfação material. Deus sim, Ele é capaz para prover o que nós precisamos aqui nessa terra. Ele mesmo diz que Ele cuida dos pássaros do campo, quanto mais a nós, Ele não cuidaria de nós. Mas a mensagem central da Bíblia não é o céu trazer o que a terra tem para oferecer. A mensagem do céu é trazer o que o céu tem para oferecer para a terra, e essa terra somos nós. A multidão não queria essa mensagem. A multidão, a Bíblia diz que estavam com Jesus porque via os sinais que ele fazia. A multidão só quer buscar a Jesus para revelar o seu CPF. A multidão só quer buscar a Jesus para poder, ganhar algum benefício próprio, ou terreno, ou uma cura, ou de alguma enfermidade. Eu vou dizer algo para vocês e não se escandalizem. Vai ter pessoas que são cristãs, que servem ao Deus vivo, que vão morrer e vão para a glória com enfermidade aqui na terra, e Deus não vai curar. E tem pessoas que acabam desistindo de Deus, porque Deus curou o vizinho e Deus não curou ela. Mas nós temos que entender que nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Nós não buscamos a Deus pelas suas mãos, aquilo que Ele opera aqui nessa terra. Nós buscamos a Deus pelos seus pés, aos pés dEle é o nosso lugar, porque nós o amamos acima de tudo. Abacuque um dia proclamou e disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja pasto no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O importante é que eu e você estamos aos pés da cruz, com dinheiro ou sem dinheiro, enfermo ou não, com carro ou não, com mistura na geladeira ou não, empregado ou desempregado. Nós não servimos a Ele por aquilo que Ele pode oferecer na terra. Nós não servimos a Ele por circunstâncias terrenas. Nós servimos a Ele porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse corpo aqui vai para a terra.
Se você for na sua última pancando com a enfermidade, não importa. O que importa é que o seu espírito está cheio de Deus, está cheio da presença. Dez leprosos, 9 receberam a cura. Os 10 receberam a cura. Somente um queria Deus. Os outros 9 não queriam Jesus. Só queria uma bênção. Nós não viemos aqui por causa de uma bênção. Nós somos a própria bênção. Quem entende que é a própria bênção, não precisa buscar bênção material. Há anos as pessoas iam para o monte para pedir coisas para Deus, para pedir favorecimento terreno para Deus. Não. Quem vive em obediência não precisa pedir coisas para Deus. As coisas vão atrás de nós. As bênçãos terá que nos alcançar. Já está tudo preparado nas regiões celestiais. Já está tudo pronto. Agora a nossa entrega, que vai abrir as comportas, que será derramado em tempo na nossa vida. Temos que buscar a Deus com a motivação correta. Não é porque as coisas estão dando certo na vida financeira de alguém que Deus está aprovando a conduta de vida dessa pessoa. E não é porque a vida dessa pessoa nada dá certo porque Deus está desaprovando ela. A Bíblia diz que morre um mendigo e morre um rico. O rico vai para o Hades e o mendigo vai para o seio de Abraão. Se for para ser rico e para ir para o Hades, eu prefiro ser um mendigo, para ir para o seio de Abraão. Porque nessa terra a gente não leva nada. Existem coisas que Deus não vai nos dar, porque é melhor a gente não ter do que Ele perder a nós. O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Lucas capítulo 5, versículo 31. Jesus falou que veio para os pecadores. Lucas 5:31. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 32. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Essa é a chamada de Cristo. Ele ama os pecadores, mas abomina o pecado, espera que os pecadores se arrependam e mudem as suas práticas, e mudem as suas vidas. Ele nos aceita como nós chegamos, mas não dá mais para permanecer como estamos. Quando Deus entra em alguém, não dá mais para ser o mesmo. Quando a palavra achou uma terra boa, essa pessoa, ela é mudada, ela é transformada. Alguma coisa acontece. Deus em vós é a esperança da glória. Quando a presença vem, quando nós nos arrependemos, quando a gente vai querer tocar em algo que não é para tocar, a gente, opa, o Espírito Santo já vem. Que isso, filho? Lembra daquela palavra? Porque o temor já veio. A presença agora está governando. A gente já não é mais todo mundo. Não faz o que todo mundo faz. A gente agora anda na contramão. A gente agora tem um espírito diferente. Se na empresa tem um caixa 2, eu posso perder o emprego, mas disso eu não vou compactuar. Se o dinheiro que eu estou recebendo está me levando para longe de Deus, é melhor eu ficar sem dinheiro e eu permanecer na presença dEle. Se
Se o diabo dá dinheiro para as pessoas, quanto mais a Deus não vai cuidar dos seus filhos. O dono do ouro e da prata, ele tem muito mais para oferecer para nós do que o diabo tem para oferecer lá fora. Pedro pregou arrependimento em Atos 3,19. As primeiras ministrações ele veio falando de arrependimento. E agora estou eu aqui, no dia 3 hoje, 3 de novembro de 2024, falando o que os profetas falaram, falando o que João Batista falou, falando o que Jesus falou, que os apóstolos disseram. E essa mensagem, ela permanece. Ai daqueles que mudarem a mensagem e de tirarem uma vírgula daquilo que foi estabelecido. Nós não estamos aqui ganhando as pessoas, iludindo as pessoas, para que elas não conheçam o verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para anunciar a verdade do reino, para que todos nós como igreja possamos estar prontos para aquele grande dia, vivendo em santidade, vivendo em renúncia, vivendo diferente. O céu não é para todo mundo. O céu é para quem é fiel até o fim. O céu não é para quem é fiel somente no domingo, na quarta ou na célula. O céu é para quem é fiel de janeiro a janeiro. Pastor, você está dizendo que eu nunca mais vou errar? Estou dizendo que eu e você, como filhos de Deus, não podemos mais viver pecando, conhecer a verdade e fingir que nada está acontecendo. Nós temos que se entregar por completo, porque há uma ardente expectativa de toda a criação para a manifestação dos filhos. E a manifestação dos filhos são aqueles que vivem em renúncia, vivem em arrependimento. Se coloque de pé, por favor.